Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. Está escrito: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quantos podem dizer amém? Quem já conhece, quem já leu, quem já ouviu, quem já teve algum contato com esse texto bíblico, por favor, levante a mão e acene bem alto assim, por favor. Que coisa boa. É de fato uma história bíblica, uma parábola contada por Jesus, um texto bíblico amplamente conhecido, ministrado, e que hoje, mais uma vez, eu acredito que servirá para a nossa edificação através de alguns caminhos e algumas visões que eu penso que sejam muito importantes para comunicar à juventude hoje, aqui e agora. O Senhor Jesus contou 3 parábolas. O texto original, elas todas estão compelidas, elas não estão separadas como aparece na nossa Bíblia, como foi organizado na nossa Bíblia. Então é um único texto que conta 3 parábolas. As parábolas são da dracma perdida, envolve a história de uma mulher que está na sua casa, com uma dona de casa, que perde uma moeda, e ela então, ao perceber que perdeu, ela começa a se esforçar, varre a casa, mexe com os móveis até que ela acha. Tendo achado, ela chama as amigas, as vizinhas, e dá uma festa em celebração em ter achado aquilo que ela perdeu. Jesus também conta a parábola de uma ovelha que se perdeu. O pastor então deixa as demais no aprisco, vai até o encontro dela no deserto. Encontrando, ele coloca sobre os seus ombros, retorna com ela para o redil. E quando ele faz isso, ele também chama os seus amigos e dá uma festa. E na terceira parábola, Jesus então ambienta essa história dentro do núcleo de uma família. É a história de um filho mais novo que solicita ao pai a parte da herança que pertencia a ele. Ele pega isso, sai para viver uma aventura, desperdiça tudo, começa a entrar em grandes apuros e vai voltar para casa arrependido, quebrantado, e então será reconstituído a família, reconciliado a família, e também, a exemplo das histórias anteriores, há uma festa no final. Esta parábola propriamente, a do filho pródigo, ela é maior, literariamente falando, ela é maior do que as 2 anteriores. Afinal, a história não é de um objeto nem de um bicho, a história é de uma pessoa. Então há mais nuances emocionais, sentimentais e até espirituais envolvendo essa história. Jesus conta essa história desse jeito aqui, começando desse jeito. Um pai, um homem, tinha 2 filhos. E um deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. No outro dia, ele junta tudo e vai embora. Quando a gente lê uma coisa como essa, talvez a gente seja tentado a pensar: bom, como a Bíblia tem algumas narrativas que são feitas muito rapidamente, deve ser isso. Bom, como Jesus já está na terceira parábola, então ele deve estar buscando ser sucinto. Bom, como a Bíblia é um livro grande, mas também não tão grande assim, então houve aí um jeito da coisa ficar um pouco mais resumida. Não. Na verdade, a ideia de Jesus é provocar exatamente esse sentimento. O sentimento de se assustar diante da maneira como as coisas acontecem. A velocidade e o pragmatismo com que as coisas acontecem. É mesmo assim.
Um filho que chega para o pai e friamente diz para ele: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem na herança. E que no outro dia junta tudo e vai embora. Não é uma economia de letras, não é uma economia de palavras. É de fato uma narrativa que traduz uma relação assim, superficial, uma relação assim, construída sem maiores profundidades. Porque o que eu penso que Jesus está querendo começar a comunicar ao nosso coração é sobre o risco de uma relação construída sem profundidade, sobre o risco de uma relação construída com muita praticidade. A verdade é que a gente vive num mundo cada vez mais prático, e no bojo desse pragmatismo com que a gente lida com as coisas na vida, o perigo de que as nossas relações com as pessoas, e sobretudo mais perigoso, a nossa relação com Deus, ela entre nesse bolo. E a gente começa a ser tão prático e tão frio quanto a gente é na hora de pegar o telefone e encostar apenas um dispositivo e fazer um pagamento. Tão rápido, tão simples, tão fácil como a gente busca que as coisas sejam. Porque na verdade hoje, quanto mais rápida a coisa é, quanto mais prática ela é, isso nos parece melhor. Mas o Evangelho, ele vai na contramão disso. Não pode haver, não deve haver um pragmatismo em tudo. Se nós imprimirmos esse mesmo pragmatismo das coisas que fazemos tecnologicamente, por exemplo, para nossa relação com Deus, com os irmãos, com a casa do Pai, com a igreja do Senhor, nós estamos perdidos. Eu quero que você permita que o Espírito de Deus comece a chamar a sua atenção para se fazer uma pergunta: como de verdade tem andado a sua relação com Deus e com a igreja? Ela tem sido uma relação íntima, profunda, baseada? Ela tem sido uma relação embasada? Ela tem sido uma relação aprofundada? Ou será que nós estamos trazendo para a nossa relação com Deus e com os irmãos o mesmo perigoso pragmatismo das coisas que nós fazemos lá fora? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E no outro dia, sem choro, sem cerimônia, sem arrependimento, ele pega tudo e vai embora. Eu quero convidar você a começar a construir uma relação cada vez mais profunda, porque a única coisa que pode garantir a sua permanência aqui é a profundidade com a qual você está vivendo a sua vida aqui. A única forma de garantir que no ano que vem você estará aqui é se você hoje ainda começar a repensar a profundidade com a qual você tem vivido os seus dias na casa e na presença de Deus. Alguém está me entendendo esta noite? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, porque eu vou embora. E no outro dia, juntando tudo, é isso que ele vai fazer. Vai embora, porque tinha pedido a parte que lhe pertencia. A parte. Diga comigo: parte. Não, você pode fazer melhor, diga parte. Qual é a conclusão que nós chegamos? Simples, que ele tinha uma parte. Essa é uma conclusão clara, ele mesmo pediu, ele tinha uma parte. Só que quando você avalia sobre isso, sobre o que é ter uma parte, você entende como é que alguém se desenlaça com tanta facilidade de um contexto como ele se desenlaçou. Como alguém se desconecta com tanta facilidade de um ambiente como ele se desconectou. A resposta e a explicação estão justamente nisso. Toda a visão que ele tinha sobre aquilo era essa, de ter uma parte, quando na verdade isso é muito pequeno, isso é muito pouco, isso não é nada. O interesse do Pai não é que você tenha uma parte, é que você seja parte. Ter parte é sobre uma cota, ter parte é sobre uma ação, ter parte é sobre uma cadeira que costumeiramente a gente senta, ter parte é sobre uma vaga que normalmente a gente estaciona, ter parte é sobre apenas um adesivo que se cola. Mas ser parte é confundir a sua história com a história da casa do seu Pai. Eu quero chamar a sua atenção na noite desse dia para dizer para você: abandone essa ideia de ter uma parte. Isso é muito pequeno. Deus quer que você seja parte da casa.
que você construa a sua vida de maneira tão intimamente ligada às coisas de Deus, que pensar em sair daqui seja absolutamente impossível na sua lógica e na sua mente. Por favor, segure a mãozinha de alguém do seu lado. Eu acho que ele está com muito frio. Ajuda ele na direita e na esquerda também. Dê uma boa chacoalhada nele e diga: seja parte, seja parte. Estou profetizando que você construirá seus melhores dias, suas melhores memórias, suas memórias mais efusivas, mais bonitas, mais alegres, mais jubilosas. Você vai chorar com os que choram e vai se alegrar com os que se alegram, porque o Senhor não chamou filhos para serem cotistas nem acionistas. Ele chamou filhos para fazerem e serem parte da sua casa. Glória a Deus. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Porque tudo que eu tenho aqui está resumido nisso, na cota que me pertence, na parte que me pertence. E eu penso, Pai, olhando para esse filho, dizendo: Pai, filho, pensando: filho, eu nunca quis que você tivesse uma parte. Eu sempre quis que você se sentisse parte da casa. Sempre quis que você entendesse que desintegrando isso, você se desintegra também. Rachando isso, você também se racha. Quebrando isso, você também se quebra. No outro dia, diz a Bíblia que ele ajunta tudo. E eu gosto dessa mudança das palavras, porque num verso a Bíblia chama o que ele tem e o que ele requisita de parte. No outro verso a Bíblia diz que ele juntou tudo. E por que num momento a Bíblia chama o que ele tem de parte e no outro momento a Bíblia chama o que ele tem de tudo? Porque só era parte quando pertencia a um todo. Preste muita atenção. Só era parte quando pertencia a um conjunto do patrimônio da família. Mas uma vez que essa parte ela é sacada desse conjunto do patrimônio da família, ele não tem mais parte de um todo. Aquilo que está na mão dele é tudo que ele tem. Eu vou dar um exemplo muito simples e que vai dar até fome. Pizza, meu Deus. Pense você uma pizza, 6 fatias que já estão ali, ó, né? Aquele cortezinho ali já dizendo o que vai acontecer. E você se assenta à mesa com mais 5 amigos, 6 pessoas, 6 fatias. A pizza ainda está no centro da mesa. Você olha para ela e você está entendendo que você tem uma. Vamos lá, você tem uma. Quem está por aí, diga amém. Então você está olhando dizendo: você tem uma. Você tem parte de um todo, porque a pizza ainda está ali. Quando você tirar a fatia que está ali e colocar no seu prato, você não tem mais parte de um todo. Aquela fatia é tudo que você tem. É muito bom o exemplo da pizza, porque é importante e fácil para você compreender o que acontece aqui nessa transição entre a palavra parte e a palavra tudo. E é muito importante você entender que o grande assédio que toma a vida desse jovem é esse: não querer ter uma parte, e sim querer ter o seu próprio tudo. Só que o que alguém que pensa assim ignora é que enquanto você tem parte de um todo, esse todo está sendo gerido, protegido e guardado por alguém melhor do que você. Mas quando você se aventura, quando a sua prepotência, quando a sua vaidade, ela se exalta e você não admite mais apenas ser parte, mas você quer ser o gestor e o governante de um todo, e saca isso, você descobre que na verdade era muito bonito poder chamar de tudo e dizer que tem tudo, mas na verdade você estava bem mais seguro quando era parte. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer uma coisa: fique na segurança de ser parte de algo que é maior do que você. Está sendo guardado, protegido, prosperado por alguém que é melhor que você, mais inteligente que você e mais poderoso que você. Não ceda ao assédio de querer ser controlador, governador e gestor da tua própria história. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo e pelo seu futuro é permitir-se ser parte de algo que é maior do que você e que está sendo guardado por alguém que é todo poderoso. Aleluia. É exatamente sobre isso. E não vem dizer que não é. Sobre isso o quê? Sobre essa palavra, vaidade. É a vaidade que faz
com que as pessoas não consigam admitir a possibilidade de ser parte de nada. É a vaidade que faz com que muita gente, inclusive, maqueie algumas atitudes como sendo supostamente uma visão ou uma direção de Deus, mas na verdade nunca foi. É só o cumprimento do seu ímpeto vaidoso de ser controlador de alguma coisa sozinho. Que Deus guarde o nosso coração e que Ele nos faça entender o risco de colocar sobre os nossos ombros um peso que não estamos prontos para suportar. Porque a falência desse jovem é justamente a denúncia de que a sua estrutura não estava pronta para suportar o peso que ele colocou sobre si. Porque é bonito você ter tudo, é legal você dizer que manda, é bacana você dizer que agora é contigo, mas a pergunta é: suas pernas vão aguentar esse peso? Existem agora colapsos de vidas, histórias, ministérios. Exatamente agora, enquanto nós estamos aqui, gente está desabando, ministérios estão colapsando, futuros estão sendo destruídos, porque pessoas foram ambiciosas demais e não entenderam que mais vale ser parte de algo maior do que eu, do que ser vencido pela minha vaidade de querer controlar uma coisa sozinho e acabar sem nada. Porque está escrito aqui que daqui a pouco você vai procurar e não vai achar nesse cara nada. Diz a palavra que ele ficou sem nada. Não sou eu que estou inventando. A história dele está dizendo que ele ficou sem. Muito fraco, vamos lá. Ele ficou sem. Como é que começou a história? Ele tinha parte no início, primeiro momento ele tinha. Aí ele falou: não, isso aí não está legal para mim. Eu tenho muitos dons para ser parte. Não, sou muito inteligente para ser parte. Não, eu fiz intercâmbio, mano. Falo inglês fluente, alemão, italiano. Eu ser parte? Se eu pegar aquele professor de escola dominical, botar ele no bolso, eu ser parte? Não, esse negócio para mim não rola. Eu quero ser tudo, eu quero ser o cabeça, eu quero ser o cara. Beleza, então toma tudo. Etapa 3, ficou sem nada. Por que ele ficou sem nada? Por que chegou na boca dele o amargor do nada? Porque ele flertou com tudo. Se ele continuasse sendo parte, ele nunca saberia o que é não ter nada. Porque só experimenta o nada quem ambicionou tudo. Porque quando você escolhe um extremo, você escolhe pendular entre os extremos. Mas quando você escolhe o equilíbrio, você nunca vai conhecer o nada. 3 pessoas ainda estão comigo aqui, que maravilha. Eu desafio você a vencer a sua ambição, a subjugar a sua vaidade, porque não me diga que não é, porque é. E começar a entender que a bênção está no equilíbrio. A bênção está onde, gente? A bênção está onde, gente? Uma vida equilibrada, espiritualmente equilibrada, financeiramente equilibrada, emocionalmente equilibrada, fraternalmente equilibrada, e você nunca vai sentir o gosto amargo do que é não ter nada. O tudo é uma ambição perigosa. A bênção está no equilíbrio de ser parte de algo maior do que você e cuidado e protegido por alguém que nunca perdeu nada na sua história eterna. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Ficou sem nada. Antes disso, porém, reúne esse tudo e vai para uma terra longínqua. E começa, rodada por minha conta. Começa, hoje é comigo, hein? Começa, hoje eu tô sem freio. Camarote para lá, camarote para cá. E todo mundo com ele, esse é o cara. Pô, meu fechamento, chegou ele. O rei da balada, pá, gasta. Daqui a pouco, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, diz a Bíblia. Que logo após ele ter perdido tudo, o lugar, a terra que ele escolheu, entrou num período de crise terrível. E aqui que mora a situação. Porque aí logo depois, ele vai começar a padecer necessidade.
Aí você vai dizer, claro, pastor, tá muito clara a parada aí. Ele começou a padecer necessidade porque ele ficou sem nada. Não! A necessidade que ele começou a passar não foi porque ele ficou sem nada. Foi porque a terra que ele escolheu era mais pobre do que ele. Porque quando ele não tinha, ele se percebeu num lugar que tinha menos do que ele. Não pense você que essas pessoas que estão próximas a você, elas têm tudo todo dia. Porque nós entramos aqui com muitos déficits, com muitas faltas. Então o que diferencia nós de tanta gente é que nós fizemos uma escolha mais inteligente. Decidimos frequentar um lugar que tem mais do que a gente. O que nos diferencia é saber que aquilo do qual eu tenho falta, a casa do Pai sempre terá em abundância. Enquanto na verdade algumas escolhas de lugares, relacionamentos, frequências a pessoas, espaços, ambientes que a gente faz, em dado momento a gente percebe que elas têm menos do que nós. Então é uma relação onde não existe cooperação, contribuição, onde o pobre não tem de quem se nutrir, onde o fraco não tem em quem se fortalecer, onde o caído não tem uma mão para se levantar. Então são cegos guiando cegos e pobres alimentando miseráveis. É por isso que aqui é um lugar de refúgio, porque os meus celeiros podem sofrer algum tipo de falta, mas os celeiros da casa sempre terão em abundância qualquer tipo de recurso. O que é maravilhoso pensar é que quando ele decidiu ir para lá, certamente a impressão que ele tinha daquele lugar era a melhor possível, porque todo mundo, toda cidade, toda pessoa que quer cativar alguém sempre mostra a sua face mais bonita. O que são os cartões postais de uma cidade, se não a escolha detalhada dos seus melhores ângulos, da sua melhor faceta? É assim com Curitiba, é assim com Rio de Janeiro, é assim com qualquer cidade desse país ou do mundo. Agora não pense você que o Rio de Janeiro não tem suas facetas ruins. Não pense você que Curitiba também não tem. Não pense você que Nova York não tem seus ratos. Não pense você que Paris não tem seus becos. Só que na venda de uma imagem se escolhe as melhores fotos e se oculta seus guetos, seus buracos e seus ratos. Só que é quando se escolhe viver nesse lugar que se descobre os ratos, os bueiros, os buracos. Será que você não conseguiu compreender ainda que todo o processo de sedução que o mundo exerce com você sempre é uma escolha meticulosa das suas melhores fotografias, dos seus melhores ângulos, mas que os ratos e os bueiros também estão lá? Só que se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é em desmascarar, em retirar o encantamento e a ilusão das escolhas que a gente faz. Só que normalmente isso só acontece quando a gente está lá dentro. Aí eu acho maravilhoso, porque a gente fingiu que não viu, a gente fingiu que não, na verdade ele nem procurou saber, a gente só se encantou e se apaixonou pelas fotos que a gente viu, pelos ângulos que a gente viu. Aí quando a gente vai para lá, chega uma hora que o Senhor vai e mostra que aquele lugar também tem chiqueiro, que aquele lugar também tem miséria, que aquele lugar também tem falsidade, que aquele lugar também tem todo tipo de esgoto moral. E aí a gente, eu não sabia que era assim, mas agora sabe. Então Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, alguns sustos são necessários para que você perceba que a vida real não são as fotos de cartão postal. Esse mundo é um mundo miserável, esse mundo é um mundo de esgoto moral, de lixo espiritual, mas Deus tem preservado um lugar, não de pessoas perfeitas, mas de um Deus perfeito, aperfeiçoando pessoas. Aleluia! Você pode encontrar e vai encontrar imperfeição nas pessoas dentro da casa do Pai, mas você não vai encontrar esgotos a céu aberto, porque esse é um lugar onde se trata sua própria sujeira, lugar onde a sujeira é designada para o seu devido lugar,
o lugar onde pessoas estão sendo aperfeiçoadas dia após dia. Então profetize uma palavra para o seu vizinho, dê uma acordada nele e diga: Deus vai arrancar a máscara, Deus vai mostrar a face real de algumas escolhas que você fez ou que está quase fazendo. Deus vai lançar luz sobre o submundo escondido, sobre os valados, sobre os guetos, sobre os buracos, para você enxergar a realidade de algumas escolhas que você está quase fazendo. Deus vai começar a lançar luz sobre alguns comportamentos que vão entregar o caráter de algumas pessoas que têm se mostrado muito amigas, têm se mostrado muito legais, mas escondem caráteres torpes, escondem personalidades perigosas, escondem sujeira moral. Mas o Senhor, por misericórdia e amor, a tua alma, Ele vai começar a abrir os teus olhos, assim te diz o Senhor. Aleluia. E agora? Agora que ele não tem nada e a terra que ele escolheu nada tem, ninguém se alimenta, ninguém se ajuda, ninguém coopera. Aonde ele vai parar? Pergunte para mim, aonde ele vai parar? No chiqueiro. Agora eu pergunto e você responde: aonde ele vai parar? Aonde ele vai parar? A gente está contando uma história ambientada na cultura judaica, numa família judaica. Você sabe muito bem que os judeus, eles não comiam carne de porco, nem cultivavam porcos. Não era uma atividade regulada, não era uma atividade possível, viável economicamente para o judeu. Então é muito estranho que nós estamos vendo esse rapaz nessa cena que Jesus está contando, à beira do chiqueiro, lidando com os porcos. Como alguém que tem a educação que ele teve, o pai que ele teve, o convívio social que ele teve, está naquele lugar. Ele não saiu do ponto A para o ponto C sem ter passado pelo ponto B. Se o ponto A é a casa e o ponto C é o chiqueiro, tem um ponto B. E qual é o ponto B? Está escrito aqui. E foi contar suas necessidades a um cidadão daquela terra. Ele é o ponto B. O ponto B que leva ele até o chiqueiro é esse cara que Jesus chamou, não por acaso, de cidadão da terra. Então a chave para ele ter ido parar onde ele parou foi o ponto que ele parou antes. O entendimento que você precisa ter para compreender o que ele foi fazer naquele lugar tão baixo e tão vil, para a cultura e para a religião dele, é você entender que antes disso ele parou para conversar, para se abrir com alguém que Jesus chamou de cidadão daquela terra. O que você acha que um cidadão da terra aconselharia para alguém como esse jovem? O que você acha que um cidadão da terra, tendo portanto a mentalidade da terra, os valores da terra, a moral da terra, você acha que ele aconselharia o quê? Uma campanha de jejum e oração? Então não se admire porque as pessoas só despejam sobre as outras o conteúdo do qual elas estão cheias. Só recomenda chiqueiro quem frequenta chiqueiro. Se você quer um conselho santo, então compartilhe sua dor com um santo. Se você quer que alguém lhe dê uma recomendação sadia, então procure alguém de mente sadia. Porque você não vai conseguir um bom conselho abrindo a sua vida para o tipo de gente que você tem aberto. Você não vai encontrar alguém para lhe ajudar a vencer a guerra, porque é uma guerra, hein? Eu já passei por essa guerra. A guerra de viver uma vida santa, uma vida íntegra, honesta diante de Deus, a guerra de viver uma vida de abstinência sexual, a guerra de se guardar para o casamento. A pergunta é, sobre quem você está conversando a respeito dessa guerra? Com aquela sua amiga? Aquela que cada sexta-feira está na cama de um?
O que você acha que ela vai te sugerir fazer com esta sua guerra? Uma campanha? Entregar uma oferta? Ela só derrama aquilo do qual ela está cheia. Então escute o que eu estou lhe dizendo. O seu ponto C é determinado pelo seu ponto B. Em quem você está parando para contar sobre as suas guerras? Para quem você está se abrindo? Quem é seu confidente? Quem é a pessoa que sabe aquilo que você tem lutado para vencer? Porque se você apresenta para mim uma guerra, eu te apresento minhas armas. Se você me conta sobre uma guerra, eu te recomendo minhas armas. Agora a pergunta é: quais são as minhas armas? As minhas armas foram definidas a partir da minha mentalidade, cultura, valores. Então as pessoas vão apresentar armas e ferramentas para você que dizem respeito a como elas conduzem a vida delas. Se são rebeldes, é isso que elas vão recomendar que você seja, igualmente rebelde. Você está com dificuldade de se relacionar na igreja, está com dificuldade de se encontrar, andou um pouco magoado ou chateado com alguma coisa que não aconteceu como você queria. Aí eu lhe pergunto: para quem você vai contar sobre isso? Para uma pessoa de espírito rebelde? Vai embora não, fica só mais um pouquinho. Para uma pessoa de espírito rebelde? Para alguém que não consegue se submeter a nada e nem a ninguém? Para alguém que nem conseguiu ficar na igreja porque é vaidoso e egoísta, é prepotente, se insurge contra a liderança? É para ele que você vai contar. Adivinha o que ele vai te dizer? Persevera. Ele vai imprimir sobre você o mesmo espírito que ele também tem. Então, em nome de Jesus, escolha bem para quem você vai contar sobre as dores e agruras que estão lhe incomodando, porque isso vai determinar para onde você vai logo depois, ou para casa ou para o chiqueiro. Escute isso. Debaixo dessa recomendação, debaixo desse conselho, aí ele vai fazer o que lhe foi recomendado. E quando ele chega, ele começa a olhar para as bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia diz assim, que ele desejava. A Bíblia diz que ele deseja. Muito fraco, que ele deseja. A Bíblia diz que ele mastigou, que ele engoliu. Sim ou não? Que ele deseja. Então passou pela sua boca, chegou no estômago. Mas onde chegou? Compreenda uma coisa, e se você não gostar, discuta com quem implementou essa coisa. Qual coisa? A graça de Deus. Então discuta com Jesus. A graça de Deus é bem mais séria do que algumas pessoas pensam que é. Pastor, como assim? Vou lhe explicar. Alguém está pensando: mas eu não toco. Alguém está pensando: mas eu não vou. Alguém está pensando: mas eu não faço. Mas esse mesmo alguém que não toca, não vai, não faz, está tomado do desejo de fazer, tocar e viver. Você precisa entender que o Senhor não quer apenas que os teus pés não pisem. O Senhor também quer que teu coração não deseje. O Senhor não quer apenas que tuas mãos não toquem. Ele quer que isso não te arrebate todo dia, não tome teu coração. Não é só apenas a respeito do ato concluído, mas é do desejo que te toma. A purificação não é apenas a respeito das mãos que não tocam mais, ou dos pés que não pisam mais, mas de um coração que não é mais arrebatado pelo desejo de fazer aquilo. O que o Espírito de Deus deseja e quer é purificar, santificar as saídas do nosso coração, santificar os nossos desejos. Pastor, mas eu penso que o problema é a execução. Não, o problema não é só a execução. O problema também é o planejamento, o desejo, o querer, o pensar. É por isso que a Bíblia, ela tenta, ela se esforça para que você compreenda em qual direção você precisa permitir que a sua mente fique. Pense nas coisas que são de cima, porque Deus não quer apenas, repito, pés que não vão. Ele quer corações que não queiram. Ele não quer apenas mãos que não toquem.
Ele quer almas que estejam apegadas a Ele e aos desejos da sua lei. Quantos podem dizer amém esta noite? Agora é interessante você pensar que nós estamos falando de uma mesma coisa. As tais bolotas. E estas tais bolotas que estão aqui, olha que curioso, eu já começo a concluir. Olha que curioso, a Bíblia diz assim, ó. E desejava. De quem a Bíblia está falando? Do filho. Vamos de novo. De quem a Bíblia está falando? Então qual era a relação que ele tinha? Desejo. Ele desejava fazer o quê? Encher o seu estômago. Olhe como a Bíblia define. Caso ele fosse lá, pegasse aquilo, a definição é essa: encher o seu estômago. Você ouviu bem? Ouviu bem? Agora vamos para a forma como a Bíblia fala do porco. É a mesma coisa, mas a Bíblia diz assim: os porcos comiam. Não é por acaso que quando é a respeito do filho, Jesus diz: se ele bota na boca, ele só enche o estômago. Jesus só chamou de comida a relação que o porco tinha com aquilo. Jesus não chamou de comida a relação que o filho teria com aquilo. Então Jesus está dizendo uma mesma coisa, dependendo do organismo de quem consome, pode ser comida ou só encheção de estômago. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Alguém está dizendo que é comida. Alguém está dizendo que é cultura. Alguém está dizendo que é literatura saudável. Alguém está dizendo que é uma obra imperdível. Mas quem é esse alguém? Um filho ou um porco? Quem é esse alguém? Alguém que tem seu organismo santificado ou alguém que já está habituado a consumir todo tipo de lixo? E não se engane, a digestão que ele faz é uma, a que você faz é outra. Vai o filho querer consumir aquilo que o porco consome? Onde você quer chegar, pastor? Já cheguei. Dá certo para uns, para você vai ser desgraça. Vai dar certo para ele, ele vai tocar a vida como se não fosse nada. Mas você tem o selo do Espírito. Você tem promessa de Deus na vida. Se você for fazer, ele se alimenta. Você vai ficar com peso que vai te destruir. Ele faz e dorme a noite inteira. Você faz e vai ficar rolando na cama a noite toda e vai acordar oprimido no outro dia. Porque você é alguém com quem Deus tem tratado, nutrido de uma maneira diferente. Você não foi feito para isso, pensado para o lixo. Você foi levantado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ramacaramacheia. A igreja está aqui para dar um recado para essa sociedade. Não é uma sociedade moralmente caída, que terá o poder de definir o que é e o que não é. Não é uma sociedade moralmente caída, que nós vamos facultar a eles o direito de dizer o que nós consumimos ou não. Nós já temos algo que define o que é bom e o que não é bom, o que é admissível e o que não é admissível. E esse livro pode ser reputado como retrógrado, pode ser chamado de desatualizado, mas ele ainda é a regra de fé e de prática de uma geração que vai herdar a vida eterna. Olhe para alguém do seu lado e diga: quando o mundo, muito fraco, quando o mundo quiser te dar um manual, recuse, diga que você já tem o seu. É no mínimo muita petulância, né? De quem nasceu ontem, querer questionar a autoridade de um livro que subsistiu a todo tipo de tentativa política, de todo tipo de tentativa de sabotagem religiosa, e um livro que se manteve íntegro, que se manteve santo. É no mínimo muito topete de gente
que tem no máximo suas próprias obras escritas há alguns poucos anos para ostentar, querer questionar a autoridade de um livro que tinha tudo para ter se desintegrado durante a história, mas que foi cuidadosamente guardado pela mão daquele que o escreveu. Reverencie este livro. Você trouxe a sua Bíblia? Pegue ela aí, por favor, agora. Pegue a sua Bíblia, por favor. Aí você deveria estar com a Bíblia, inclusive, ok? Pegue a sua Bíblia aí agora, por favor. Pega. Levante-a para o céu agora, por favor. Reverencie esse livro. Ame esse livro. Não deixe as pessoas escarnecerem desse livro. Não deixe elas relativizarem esse livro. Não deixe elas questionarem a autoridade desse livro. O que uma sociedade caída tem a dizer a respeito de um livro que tem sustentado a humanidade, porque esta é a palavra do Deus vivo? O que pessoas de carne e de osso têm a dizer a respeito de um Deus, de um livro escrito por um Deus eterno? Você tem razões, você tem um retrospecto ao teu favor. Defenda o livro, acredite no livro. Como assim? Como assim os que andam à beira do chiqueiro é que vão dizer o que pode e o que não pode, o que é reto e não é reto, o que é admissível e não é admissível? O rótulo das coisas é uma rotular as coisas é uma autoridade que nós não podemos dar para qualquer um. Cultura é um rótulo muito bonito, e a pergunta é se a igreja está dando a autoridade de coisas serem rotuladas como cultura por quem não tem lisura de caráter, não tem o Espírito Santo. Pessoas aqui a ver, deixa eu dizer uma coisa, não importa o quanto as pessoas tenham se preparado intelectualmente para algo, elas nunca serão maiores que a palavra. Seu professor não é maior do que a lei de Deus. O cara mais cabeção que você conhece não é maior do que a lei de Deus. O youtuber mais influenciador desse país não é maior do que a lei de Deus. O catedrático que você conhece não é maior do que a lei de Deus. O reitor da maior universidade desse país não é maior do que a lei de Deus. Nada pode se sobrepor à lei de Deus. E se nós começarmos a flertar com a ideia de admitir que a verdade da Bíblia seja relativizada, nós estamos perdidos. Porque o que nós temos são os valores que a palavra do Senhor nos entregou. Então fixe eles na tábua do teu coração e Deus te protegerá no dia mau. Aqui eu encerro. Quando olho para o texto, olho para o desespero, para a situação desse jovem, ali, na beira do chiqueiro, desejando encher o estômago, e de repente ele toma uma decisão que tem algumas etapas. E não vou tomar tempo que em cada uma delas, não se preocupe. Eu vou pensar. Olha as etapas. Levantar-me-ei, etapa 1. Irei ter com meu pai, etapa 2. O que é importante perceber nessa etapa? O esforço, a iniciativa que ele toma. Na parábola 1, uma dracma foi perdida, uma moeda. A dona da moeda é que empreendeu os esforços, arrastou os móveis, varreu a casa. Na parábola 2, embora a gente seja forçado a pensar na alegoria do pastor, da ovelha, mas aqui é literal, é realmente um pastor de ovelhas cuidando de bicho, animal irracional. Então o animal irracional se perde, é o pastor que vai lá, atrás dele, pega ele, bota ele no ombro e volta. Só que quando chegou a vez do ser humano, quando chegou a vez do filho pródigo, repare que quem faz tudo é ele. Ele se levanta, ele decide e ele volta. Com as perninhas que ele saiu, ele volta. Pastor, mas a parábola 1? A parábola 1 era um objeto. E a parábola 2, um animal irracional. Na parábola 3, existe inteligência e vontade. Então só não volta se não quer. Então estas desculpas com as quais você tem retroalimentado sua dor e suas mágoas, eu preciso lhe dizer que elas não vão resolver nada. Você precisa, alguém que me ouve agora precisa levantar e ir ter com o seu pai.
e não aguardar que uma ou outra coisa aconteça como um sinal de que Deus te ama. Vá você, porque Ele está no mesmo lugar, de braços abertos todo dia, te esperando. Quando eu chegar, eu estou no plano do jovem ainda. Quando eu chegar, eu vou dizer para o meu pai: pequei. Eu não vou contar uma história mirabolante. Eu não vou dizer que minha consciência foi arrebatada. Eu não vou dizer que entrei em transe. Eu não vou dizer que fui dopado. Eu vou dizer para ele: pequei. É impressionante como as pessoas hoje em dia estão cada vez com mais medo de algumas palavras. Nós estamos vivendo um mundo tão chato que algumas palavras, até no contexto religioso, estão sendo substituídas. Só que o perigo de você substituir algumas palavras é de, no esforço do eufemismo, você tirar a força da expressão. Pequei é pequei, porque pecado é pecado. Não é vacilei, não é dei mole, é pequei. A gente está se esforçando tanto para não chocar supostamente as pessoas, que a gente está tirando delas a oportunidade de se enxergarem de verdade. Cuidado para que eu e você não embarquemos nesse esforço, que eu penso o Espírito de Deus, eu penso Deus olhando alguns pregadores, algumas igrejas, que graças a Deus a nossa não está entre as tais. Alguns pregadores, algumas igrejas, num esforço ridículo para não utilizar determinadas palavras, mas no uso, ou por não utilizar algumas palavras, algumas consciências não são despertadas. A gente não utiliza a palavra pecado, e em função disso as pessoas nem sabem o que é isso. Elas só acham que são pessoas que foram tocadas, que foram sensibilizadas, e que eu estou precisando de Deus. Não, você é um pecador. Mas não se escandalize, porque eu também sou. Não se sinta agredido, porque a pessoa que está do seu lado também é. A única coisa que nos diferencia é que nós somos pecadores arrependidos. Então, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, não pense que um esforço linguístico para gerar um montão de palavras, de eufemismos, de suavizações de ideias, que é isso que a igreja precisa para ser efetiva. O que a igreja precisa para ser efetiva é não abandonar a sã doutrina. Nós não precisamos travestir a verdade. Nós não precisamos nos equipar de uma série de aparatos. Nós só precisamos continuar dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos perdidos e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para reconectar pessoas caídas e distantes de Deus de novo a comunhão com o Pai. É só isso que a gente tem que dizer. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora vem a chave que aqui eu encerro. Ele olha para o pai e diz assim: faz de mim como um dos teus trabalhadores. Faz de mim. Quando ele volta e quando ele está com esse pai que ele abandonou meses atrás, ele diz para esse pai: faz de mim. Qual foi o pedido que ele tinha feito para esse pai no início? Dá-me. Dá-me. Vou falar de uma maneira mais coloquial. Me dá. Me dá. Aí ele ganhou um monte de coisa. Não se tornou ninguém. Aí quando ele volta, ele troca o pedido. Ele não diz mais para o pai: me dá. Ele diz para o pai: faz de mim. O que ele está dizendo para o pai? Tudo que eu pude ganhar não construiu em mim ninguém. As coisas não são tijolos que constroem identidades. Talvez alguém que está me ouvindo ainda hoje alimenta muita lamúria por aquilo que a vida não te deu, pelas oportunidades que você não teve, pelas viagens que você não fez, pelo intercâmbio que os seus amigos fizeram e você não fez, pelas línguas que você não estudou, ou talvez apenas pelo carinho, pelo abraço que você não teve. Só que eu preciso que você entenda que no coração do Pai, nas mãos do Pai, há o poder de fazer de você alguém que você não conseguiu ser sozinho até hoje. E vou te dizer mais:
tudo que você pensa que se você tivesse tido, teria feito diferença na sua vida, poderia até ter feito alguma diferença, para você pagar uma rodada, para você se tornar o rei da balada, mas não teria construído em você identidade nenhuma, porque a gente não constrói uma identidade com tijolos de coisas, mas Deus tem o poder de fazer de você alguém. Deus tem o poder de fazer de você alguém. Deus tem o poder de fazer de você uma pessoa respeitada, vista na sociedade como alguém sério e idôneo. Deus tem o poder de construir um futuro e uma história para você. Ele tem os tijolos certos, Ele tem a convivência certa, Ele tem a casa certa, para que você construa uma identidade que valha a pena. Enquanto alguém pode levantar as mãos para o céu, eu tenho uma palavra para entregar a você na noite desse dia. Coisas não constroem identidades, mas o poder do Evangelho, o poder da palavra que está na boca do Pai, pode construir a vida que você não teve até hoje. Ei moço, ei moça, ouça-me, porque esta é a palavra do Senhor para você. Há um bom futuro ainda te esperando. Pare de reclamar por aquilo que a vida não te deu e receba o presente de uma identidade construída pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas que estão aqui, alguns filhos que estão aqui me ouvindo agora, estão precisando mudar um pouco os verbos presentes na sua oração. Está tendo muito me dar e pouco faz de mim. Está tendo muito me dar e pouco faz de mim. Estamos mais preocupados com as coisas do que com a essência, mais preocupados em ter do que em ser. A primeira grande preocupação que norteou a vida daquele jovem foi ter. Ele disse: me dá. Aí ele teve, não deu em nada. Ele voltou e disse: chega, agora eu não peço mais para ter, agora eu peço para ser. Porque tendo, você não necessariamente é, mas sendo, você necessariamente tem.